Lá em análise 1, a gente falava só de funções que eram assim, ó. Saíam do intervalo, não precisava nem ser na verdade um intervalo aberto, mas saíam do intervalo de R e iam para R, né? A derivada estava definida só no interior desse intervalo, então eu vou deixar o intervalo aberto ali. É basicamente isso, então. Uma função que saía do intervalo aberto e ia para R, né? E aí tinha, por exemplo, um resultado que dizia assim, se a derivada for igual a zero, né, se a função for diferenciável em todos os pontos e a derivada for constante igual a zero, então f é constante, é igual a um k. Esse é um jeito ruim de dizer que é constante, né? Então f é constante. Pronto, melhor. Então, não sei se é um jeito ruim de dizer não, mas então f é constante, né? Agora, a gente está tratando de uma situação que é um pouquinho diferente no seguinte sentido. A gente não está falando só de um intervalo. A gente está falando de subconjuntos abertos. Então, o domínio da função f é um aberto de R, né? Por que lá em análise 1 a gente não costuma tratar de abertos de um modo geral, né? Porque os abertos, eles podem ser decompostos em um bando de pedaço que é intervalo, né? Pode ser muito pedaço mesmo, pode ter um abertinho aqui, aí um abertinho menor, dá para fazer uma coisa complicada, mas a princípio os abertos são uniões de juntas de intervalos. Então a gente fala dos abertos, é mais simples. A gente fala dos intervalos abertos. É mais simples do que falar de abertos de um modo geral, né? Só o que a gente está interessado é pegar um ponto e poder andar para lá e para cá para falar da taxa de variação, né? Pertinho ali daquele ponto. Então a gente tinha, por exemplo, esse teorema aí. Isso é consequência do chamado teorema do valor médio, que é o assunto dessa semana. Se a derivada for igual a zero em todos os pontos, então a função é constante. Agora, se a gente não estivesse falando de intervalo, se a gente estivesse falando de uma f que sai da união de dois intervalos, aí essa conclusão aqui agora já estava errada, né? Porque o que vai acontecer é que f vai ser constante em cada um desses intervalos. E aí eu convido você lá a demonstrar, mas no teorema do valor médio, se você tem dois intervalos, você não tem como pegar um ponto daqui e fazer taxa de variação ao longo do caminho que liga os dois pontos. Não dá para fazer isso. Esse conjunto aqui ele tem dois pedaços separados. Bom, e aí por causa disso, hoje eu vou falar para vocês sobre um conceito topológico que é o de conexidade. Que aí eu tenho um espaço, a gente vai falar só de abertos. Mas eu tenho um conjunto aberto lá, será que ele consegue ser separado em pedaços? Eu desenhei aqui, olha só, tem um espaço topológico grandão e eu desenhei aqui, parecem dois, mas é um subconjunto, um aberto, certo? Um aberto de R2. Esse aberto eu vou chamar de A, ele tem dois pedaços, ele tem esse pedaço aqui e aquele pedaço lá. Então, os dois juntos é o conjunto A, eu tenho um A1 e um A2, que são dois pedaços aí separados. Bom, olhando para o espaço todo, cada um desses carinhas aqui é um aberto, certo? Então eu tenho um aberto, outro aberto, esse cara tem dois pedaços abertos, né? E aí,
olha só, se a gente olhar para a topologia induzida, por isso que a gente falou na topologia induzida, ou seja, olhando só para esse conjunto A aqui, esse A1, ele é aberto, porque ele é a interseção de uma aberta, ele mesmo já era aberto, quando você fez a interseção ele continua sendo aberto. E esse A2 é aberto, né? Isso significa que na topologia induzida, esse A1 aqui não só ele é aberto, como ele é fechado. Então ele é um conjunto aberto e fechado. Tem gente que diz que ele é clopen, de closed, fechado, e open, aberto. Clopen, ele é aberto e fechado ao mesmo tempo, né? Num espaço topológico qualquer, num espaço X, ou no nosso caso aqui, como eu estou falando da topologia em A, tem dois conjuntos que são necessariamente abertos e fechados, que é o espaço todo, que normalmente a gente chama de X, mas aqui é o A. Então, uma topologia em A, esse conjunto vazio, ele é aberto. E o conjunto A, ele também é aberto. Como o vazio é o complementar de A, então ele é fechado. E como o A é complementar do vazio, então ele também é fechado. Esses dois conjuntos, eles são abertos e fechados ao mesmo tempo, né? Parece que você fechou, mas não fez aquele clique, né? Ele ficou, ele ficou fechado e aberto. Não, besteira, não pensa assim não. Mas eles são abertos e fechados. O que acontece é que quando o conjunto é desse tipo, que você consegue separar em dois pedaços abertos, assim, esse carinha aqui, ele é aberto e fechado ao mesmo tempo, e ele não é nenhum desses dois aqui. Ok? Então, o que acontece é o seguinte: num espaço topológico, um conjunto com a topologia induzida, né, com a métrica induzida, a gente vai dizer que ele é conexo quando os únicos conjuntos que forem abertos e fechados ao mesmo tempo são esses dois aqui. Certo? Então, esse cara aqui, esse A, ele não é conexo, porque tem um conjunto que é diferente desses dois aqui, que é aberto e fechado ao mesmo tempo. Certo? Isso é um conceito, na verdade, geral, de espaços topológicos de um modo geral. Eu peguei aqui um aberto e outro aberto de R2, mas não precisava ser, né? Esse cara podia ser fechado, esse aqui ser fechado. O que é importante é que na topologia induzida ele seja aberto e fechado ao mesmo tempo. Então, se tiver um carinha que não é esse, e é aberto e fechado ao mesmo tempo, então a gente diz que esse conjunto é desconexo, né? Se os únicos clopens forem esses dois aqui, então esse conjunto é conexo. Num certo sentido, ele não tem pedaços. Isso não é bem verdade, não. Mas eu vou dar uns exemplos de conjuntos que são conexos e conjuntos que não são conexos. E uns exemplos que podem surpreender um pouquinho. Primeiro, um não muito surpreendente. A gente já viu, na verdade, que os racionais são desconexos, né? Para mostrar isso, eu só preciso exibir um conjunto que seja aberto e fechado, que não seja vazio e que não seja formado por todos os racionais, né? E a gente já viu que, por exemplo, esse carinha aqui, ele é aberto e ele é fechado ao mesmo tempo, certo? Ele é a interseção de um aberto com os racionais e ele é a interseção de um fechado com os racionais. Então ele é aberto e fechado ao mesmo tempo. Um outro são os irracionais, né? Eu vou escrever assim: os irracionais também. Por quê? Se você fizer, pega um racional qualquer, né? Interseção com os irracionais,
Isso é igual ao fechado, né? Interseção com os irracionais. Certo? Aqui você vê que os racionais são tão irracionais quanto os irracionais, né? Melhor são os reais. Não, brincadeira. Os irracionais também são desconexos. Certo? É mais fácil, num certo sentido, assim, para você mostrar que um conjunto é desconexo, você só precisa exibir um Klopen que não seja trivial, né? Não seja nem o vazio, nem o conjunto todo. Então, pá, num certo sentido, moleza. Agora, para você mostrar que ele é conexo, aí você tem que mostrar que não existe esse conjunto, que todo Klopen é trivial. Né? Isso aí pode ser um pouco mais complicado. Então, tem uns teoremas que podem ajudar a gente. Teorema. Tem uma função contínua entre espaços métricos, entre espaços topológicos. Em R2, né? Você tem uma função que é contínua, um espaço vetorial normado. Né? Isso aqui vale para todos esses aí. Isso é um teorema de topologia. Certo? Então, uma função f entre dois espaços topológicos contínua. E um subconjunto que é conexo. Certo? Então, esse carinha aqui é conexo. Bom, isso aí pode ser escrito ao contrário, né? Assim, se esse cara aqui for desconexo, então é porque esse cara aqui era desconexo. Um conjunto conexo não pode ter imagem desconexa. Certo? Bom, primeira coisa é que essa coisa de conexidade a gente definiu com a topologia induzida, né? A topologia induzida na imagem. Então, a primeira observação que eu queria fazer é que a gente pode ver essa função f com contradomínio restrito. Perdão. Deixa eu fazer assim, eu vou restringir o domínio e o contradomínio. Saindo de A, indo para f de A. Mas essa função é exatamente a f. Ela pega um ponto daqui, ela calcula f. A diferença é que o domínio é só o A e o contradomínio é o f de A. Então essa função ela é sobrejetiva. Né? A primeira observação que eu queria fazer é que assim, se essa função ela é contínua aqui, essa função aqui ela também é contínua. Né? O limite, aí, esse argumento só vale agora para espaços métricos, para espaços onde continuidade pode ser expressa em termos de limite de sequência. Né? Mas se você pegar uma sequência xn convergindo para A, e todos esses caras estão nesse conjunto aqui, então f de xn converge para f de A. O cara era contínuo, continua contínuo, né? Uma sequência que converge aqui é justamente uma sequência que converge aqui em x. Então eu pego uma sequência aqui, toda em A, que converge, significa que ela converge lá em cima. Se ela converge lá em cima, f de xn converge para f de A. Né? Mas f de xn e f tilde xn é a mesma coisa, porque xn está aqui. E a mesma coisa para o f de A. Né? Então, se esse cara converge, esse aqui converge. Ou seja, essa função também é contínua. Né? Numa demonstração, você ia dizer assim, sem perda de generalidade, podemos assumir que x é igual a A e y é igual a f de A. Que você ia cair na mesma situação. Né? Você ia ter, de novo, uma função contínua e agora o espaço todo ia ser conexo. Certo? É fácil mostrar que espaços topológicos, de uma maneira geral, quando a função é contínua, se você fizer esse tipo de restrição aqui, esse cara aqui também é contínuo. Né? É só você lembrar que os abertos daqui são a interseção dos abertos de y com esse carinha aqui.
né? Então a imagem inversa dessa interseção, vou escrever aqui, F til a menos 1. Os abertos daqui são conjuntos dessa forma aqui, um aberto do y todo, interseção com o f de a, né? E são abertos daqui. Quando você pega a imagem inversa dele, isso aqui é justamente a imagem inversa da f. Só que interseção com o próprio A, que é o domínio, né? Você está olhando a imagem inversa e desconsiderando os caras que não estão em A. E você escrevendo isso aqui desse jeito, você sabe que a imagem inversa se comporta bem com operações de conjunto. Então essa interseção, ela também sai, né? E aí, no final das contas, você vai ver que isso aqui dá um aberto lá da topologia induzida. Certo? Na verdade, vai ser um aberto, interseção com A e tal. Eu não vou fazer não. Quem quiser, tiver interesse em fazer as coisas com abertos, exercício. Certo? Se essa função ela é contínua, se essa função ela é contínua, essa outra aqui que é só a restrição, tanto do domínio quanto do contradomínio, também é contínua. Certo? Eu vou apagar isso daqui e vou deixar desse jeito. Podemos assumir sem perda de generalidade que... Ok? E então eu vou consertar esse negócio aqui. Vou corrigir. Eu ia mudar lá em cima, mas eu vou mudar só aqui embaixo. Então, sem perda de generalidade, podemos assumir que A é o espaço todo, porque a gente sempre pode restringir o domínio sem perder a continuidade, e que a função é sobrejetiva, porque a gente sempre pode restringir o contradomínio sem perder a continuidade, né? Isso são propriedades da topologia induzida, certo? Bom, então a gente pode assumir isso daí. Eu quero assumir que esse cara aqui é desconexo. Se esse aqui for desconexo, esse ali também vai ser desconexo, certo? Então, ou não, eu posso simplesmente, fazer o seguinte, em vez de ficar assumindo coisa e mostrar que não vale, a gente pode também pegar um conjunto aqui que é aberto e fechado e mostrar que a imagem inversa dele também é aberta e fechada. Pega aqui, ó. Se Klopen f a menos 1 de b também é. Também é. Ficou ruim, não, perdão. Então, se eu pegar um Klopen aqui na frente, a imagem inversa dele é um Klopen, né? Porque a função é contínua, imagem inversa de aberta é aberta, imagem inversa de fechado é fechada. Se eu não mostrei isso para vocês, você está convidado, certo? Mas de qualquer forma, o fechado é um complementar do aberto, você consegue fazer isso fácil. A imagem inversa de fechado é fechada, né? Então, se esse cara aqui ele é Klopen, a imagem inversa dele também é Klopen, né? Só que se esse cara aqui for conexo, significa que isso aqui ou é vazio, e isso aqui só pode ser vazio, daí vem a sobrejetividade da função, né? Esse cara aqui só pode ser vazio se o próprio B for vazio, né? Então, ou o B é vazio, ou a imagem inversa é tudo, né? Mas a imagem inversa para dar tudo numa função sobrejetiva, esse carinha aqui também tem que ser, esse carinha aqui tem que ser tudo, né? Uma função é sobrejetiva, se B não for tudo, a imagem inversa não dá tudo, né? Então, sem fazer a negação e tal, o que a gente quer? Pegar um conjunto que é Klopen, a imagem inversa dele é Klopen, significa que a imagem inversa, pela conexidade desse conjunto, a imagem inversa ou é o vazio ou é tudo. Mas se for vazio, o B também vai ter que ser vazio, certo? Porque a função é sobrejetiva,
Né? Então não tem ninguém sobrando. Quando tem gente sobrando, se você pegar a imagem inversa desse cara que está sobrando, pode dar vazia, né? A imagem inversa dele vai ser vazia. Agora, se a função é sobrejetiva, a imagem inversa dá vazio significa que o conjunto é vazio. Né? E a imagem inversa dá tudo, significa que o conjunto também é tudo. De novo, pela sobrejetividade. Por isso que a gente quis fazer isso aqui sem perda de generalidade, né? Assumir que a função era sobrejetiva. Certo? Então, é isso. A imagem inversa de Klopen é Klopen. Vem daí essa proposição. Né? E Klopen aqui, se o conjunto é conexo, só pode ser o vazio ou todo mundo. Certo? Então, tá aqui. Imagem de conexo é conexa. E eu falei que a gente ia usar isso para mostrar que determinados conjuntos são conexos, né? Mas aqui você consegue mostrar que esse cara aqui é conexo se você tiver um outro. Eu vou pegar um conjunto bem simples que eu sei que é conexo, que é esse carinha aqui, ó. Quem são os conjuntos conexos nos números reais? O que está escrito aqui, o resultado desse teorema, é que são exatamente os intervalos. Não, o conjunto é conexo quando ele é um intervalo, e ele é um intervalo quando ele é conexo. Certo? Bom, tem uma parte aqui que é muito fácil, mas primeiro eu queria falar o seguinte: o que é mesmo intervalo? Né? Quando a gente define um intervalo, é um pouco ruim, eu acho, porque a gente fala, um intervalo é um conjunto que é dessa forma, onde A e B podem ser infinito e menos infinito, menos infinito e infinito, né? B é maior do que A, ou é um conjunto dessa forma, onde agora A não pode ser menos infinito, mas B pode ser mais infinito, ou é um conjunto dessa forma, também é a mesma coisa, ou é um conjunto dessa forma, onde nenhum dos dois pode ser infinito, mas aqui nesse caso, A pode ser igual a B. Aqui também você pode dizer, A pode ser igual a B, aí dá um conjunto vazio. Ou se A for maior do que B, né, ou igual a B, isso aqui dá um conjunto vazio. Aqui, se A for igual a B, dá um conjunto unitário. Esses caras eu também quero considerar como sendo intervalos. Né? Então, um jeito melhor de fazer isso aqui um pouquinho é o seguinte. Um intervalo, quer dizer que um conjunto B é um intervalo, é o seguinte, é você dizer, se você pegar dois pontos quaisquer, lá de B, qualquer ponto que esteja no meio também está em B. Né? Então, um jeito de dizer isso é assim, se A e B são pontos de Bzão, aí você pode fazer assim. E você pegar um ponto no meio, qualquer, então, X pertence a B. A gente poderia definir assim. Né? Claro que se quiser, você pode botar aqui também assim. Porque afinal de contas, se X for igual a ele vai estar em B. Se X for igual a B, Bzinho, ele também vai estar em Bzão. Né? E claro, você podia ter colocado aqui também menor ou igual. Ou você poderia não ter colocado hipótese nenhuma, porque se B for menor do que A, não vai ter nenhum ponto satisfazendo isso. Né? Mas como é para todo ponto A e B, você pode trocar. Bom, tem um monte de jeito um pouquinho parecido, um pouquinho diferente de fazer isso daqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma definição que parece até um pouco cíclica, porque eu vou usar o conceito de intervalo para definir o que é intervalo. A gente pode fazer o seguinte, se você pegar dois pontos em B, então esse intervalo fechado aqui está contido em B. Né? Se você pegar dois pontos quaisquer, qualquer um que esteja entre os dois, também está em B. Aqui tem um problema
Tipo, se B for igual a A, isso aqui é um conjunto unitário, né? E se B for menor do que A, isso daí é um conjunto vazio. Bom, até aí tudo certo, né? É só você pegar, trocar o A e o B, fazer a mesma coisa também. Então, não é assim um problema grande. Aqui eu estou usando, não estou usando o conceito de intervalo para definir o que é intervalo. Eu estou usando o conceito de intervalo fechado, né? Então, esses carinhas aqui, ó, A e B, eles não são nunca infinitos, por exemplo. Nunca são iguais a infinito. O intervalo é sempre fechado. E aí a gente definiu que é intervalo qualquer, pode ser de menos infinito até infinito. É um intervalo também, porque vale isso, certo? 2 pontos estão lá, qualquer um que esteja no meio está lá também, né? Se você quiser, você poderia colocar aqui, em vez de colocar assim, você poderia ter colocado assim, pegar só B estritamente maior do que A, né? Aí isso aqui nunca ia dar um conjunto unitário, nunca ia dar vazio, né? Também é uma opção, certo? Vamos ver o que a gente vai precisar, né? A primeira coisa que eu vou mostrar, que é muito simples, é o seguinte: se B não for um intervalo, então ele não é conexo. Então aqui, demonstração. Vamos fazer primeiro esse caso aqui. A gente vai mostrar que se esse cara não for intervalo, ele não é conexo, né? Então, se B não é intervalo, então vão existir 2 pontos e vai existir um terceiro ponto aí, que eu vou chamar de X, que não pertence a B, mas que está entre A e B, né? Nesse caso aí, olha só, se você pegar esse intervalo aqui, até X, interseção com B, isso é um conjunto aberto, né? Ele não é trivial, esse conjunto não é vazio. Por que ele não é vazio? Porque o A está lá, né? E por que ele não é o B todo, né? Porque o B não está lá, certo? Esse conjunto é um conjunto aberto, mas ele também é um conjunto fechado. Então ele é um conjunto que é Klopen, aberto e fechado, e não é trivial, não é o vazio nem é o B todo, né? Então o B não é conexo, certo? A parte difícil é fazer daqui para lá. Se for um intervalo, tem que ser conexo. Eu vou assumir então que B é um intervalo e imaginar que ele não seja conexo, ou seja, vai existir um F aí que é Klopen e não é trivial, né? Não é trivial em que sentido? Tem um carinha que está aqui. Klopen, quando eu digo Klopen, é Klopen dentro de B, né? Não dentro de R, porque dentro de R, na verdade, os únicos Klopen são o vazio e ele todo. Então eu estou olhando a topologia induzida em B, certo? Eu vou falar de F complementar, quando complementar também em B, certo? Mas eu vou ter então um cara que está em F e um cara que não está em F. Eu não vou escrever assim, eu vou escrever assim, que está em F complementar. Esse é um Klopen não trivial. Tem 2 pontos que estão, eu estou falando só dentro de B, tá? F é um subconjunto de B e F complementar é o complementar em B, certo? B menos F. Aberto, fechado, aqui é tudo na topologia induzida em B, ok? Bom, uma observação que eu quero fazer é o seguinte: se F é aberto e fechado, o complementar de F também é aberto e fechado, né? Então, a gente pode assumir, qualquer coisa a gente troca F por F complementar, que A é menor do que B, certo? Então, a hipótese é que esse cara é um intervalo, certo? E esse conjunto F, ele é Klopen, né? Então, olha só, esse carinha aqui, como ele está no intervalo,
significa então que esse conjunto aqui ele está contido em B, né? E aí eu queria, vai dar muito certo, mas eu queria pensar primeiro, bom, eu queria pensar nesse conjunto aqui, F interseção com este cara. Isso é um conjunto fechado em B, né? E vou pegar C como sendo o supremo desse conjunto aí, certo? O maior, na verdade, o supremo, perdão, agora aqui é supremo em R, certo? Pode ser que esse C não esteja em F, mas a gente vai ver que ele na verdade está, mas o supremo em R, certo? Eu tenho aqui um conjunto limitado e ele tem um supremo, né? Por que que esse supremo ele está em F, né? Então, uma afirmação aqui, uma observação simples é que C está em F. Porque F é um conjunto fechado em B. Se ele é fechado em B, significa que ele é a interseção de um fechado, certo? Com B, um fechado de F. Então, um fechado de R. Eu estou complicando um pouco as coisas, mas fica assim, ó, F é igual a um fechado de R, interseção com B, né? E esse cara aqui, ele, claro, se você fizer a interseção agora com AB, esse aqui também é interseção com AB, né? Então, se você agora tomar o supremo aqui, perdão, aí olha só, fazer interseção com AB aqui, fazer interseção com AB aqui, mas AB está contido em B, então a gente pode eliminar este cara, né? Certo? Então, o supremo, ele está contido nesse F aqui, esse C, ele está contido em F, certo? Porque F é fechado, então o supremo aqui, que é igual ao supremo daqui, tem que estar em F, porque F é um conjunto fechado. Não é dizer que é o supremo, é dizer, por exemplo, que tem uma sequência que converge para aquele ponto, né? Mas tem uma sequência aqui que converge para um ponto aí, então ele está porque ele é fechado, né? Fechado em R, né? Mas aqui, se C está aqui, então como esses dois conjuntos são iguais, então C está aqui também, certo? Então eu vou apagar isso aqui. A gente tem esse fato aqui, C está em F, né? Mesmo F não sendo necessariamente fechado em R, certo? Como esse ponto limite, que é o C, ele está na verdade em B, ele vai estar em F também, porque F é fechado em B, né? Então, se tem um ponto que é limite e está aqui em B, então ele vai estar também em F. Foi mais ou menos isso que a gente mostrou aqui embaixo, né? Então esse cara aqui ele está em F, certo? Por quê? Porque F é fechado, né? E aí da mesma forma, olha só, se você pegar o ínfimo de F complementar interseção, agora eu não vou botar A não, eu vou botar C e B. Certo? Olha só, o ínfimo, olha que interessante, o ínfimo, esse ínfimo, ele é exatamente, então uma exclamação aqui, o C. Por que que o ínfimo é C? Porque qualquer um que seja maior do que C não pode estar
nesse conjunto aqui, né? Então está no complementar, né? Então, o que acontece, o que a gente está dizendo aqui em cima, na verdade, é que de C até B está tudo contido em F complementar, né? Certo? Esse cara está contido aqui. Só que, de novo, como esse conjunto ele é fechado em B, então o C também está aqui. Vou pegar um ponto lá no meio. É como se eu tivesse assim dividido, né, esse AB em duas partes e pegado um C aqui bem no limiar, mas como essas duas partes são fechadas, então o C vai ter que estar nas duas. É isso que a gente está dizendo aqui, né? Mas como um é complementar do outro, o C não pode estar nas duas. Então, não existe esse Klopen não trivial. Mais ou menos essa demonstração, né? Não é comum essa demonstração, não. Eu sugiro que você procure nos livros aí de análise 2 ou de topologia em Rn ou em R, topologia nos reais, para você ver essa demonstração aí de que os intervalos são os únicos conjuntos conexos dos números reais, né? São exatamente eles os conexos, certo? Normalmente o pessoal faz de outra forma, que é tudo parecido. Aí eu resolvi fazer assim com conjuntos Klopen, para você ver de uma maneira diferente do que você vai provavelmente ver em outros lugares, certo? Mas o importante para a gente nesse curso não é como demonstra isso, é o resultado. Quem são os conexos? São os intervalos, certo? Então, em particular, se você tiver uma função que sai do intervalo e vai para R, a imagem é um intervalo, né? Isso demonstra, na verdade, o teorema do valor intermediário, que diz, se você tiver uma função contínua, né, e aí definida num intervalo, não sei o que, a imagem dela, qualquer ponto no meio ali, você consegue que a função assuma aquele valor, né, o teorema do valor intermediário. Qualquer valor intermediário, você tem que a função vai assumir aquele valor intermediário, né? Por quê? Porque a imagem é um intervalo, certo? Então, eu acho que era isso que eu queria falar sobre conexidade. Nem sei muito. Se aparecer mais alguma coisa, eu apareço depois dizendo, pera aí, que quando eu for gravar lá na frente, eu vejo aí o que eu preciso.